Conferência de Avivamento na Itália. Taranto, 11 de abril de 2017. Profeta David Orr. Parte 2. E ele está dizendo que desde aquele dia há duas humanidades neste mundo. Então a pergunta é esta: a igreja na Itália, qual das duas humanidades é você? Porque uma humanidade é anticristo. Quando alguém luta contra a santidade, quando alguém luta contra a justiça, quando alguém luta contra o arrependimento, então essa pessoa é anticristo. Aleluia! Aleluia! Há duas humanidades. Duas humanidades. Oh, sim! Qual das duas é a igreja na Itália? Quando você combate a santidade, quando você aceita o pecado em sua igreja, você é parte do anticristo, esta outra humanidade que finalmente chegará ao diabo. Mas quando você combate contra o pecado e você escolhe o arrependimento e você recebe este servo do arrependimento que repreende a igreja, quando você o recebe e recebe a mensagem que ele traz e muda os teus caminhos e as saias começam a ser longas, se vestindo com santidade, então você agora se torna a segunda humanidade, que é parte da linhagem, da descendência de Jesus. O livro de Hebreus 12, 24. Ele diz: Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Hebreus capítulo 10, do 19 ao 20. Portanto, irmãos, já que temos confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós através do véu, isto é, do seu corpo. E desde que nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Ele diz: porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao dos levitas, assim como também a aliança da qual ele é mediador
é superior à antiga aliança founded on better promises. e está baseada em promessas superiores. Verse 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26. High priest meets our need, Porque nos convinha tal sumo sacerdote, one who is holy, blameless and pure, aquele que é santo, inocente e imaculado, apart from sinners, separado dos pecadores above the heavens. e feito mais alto do que os céus. Matthew 27 verse 50 to 51. Mateus 27, versículos 50 a 51. Matthew 27 Mateus 27, verses 50 to 51. versículos 50 a 51. Ele diz, Matthew 7, 50, 51. Mateus 27, 50 a 51. Jesus had cried out again Depois de Jesus ter bradado novamente, in loud voice, em alta voz, up his spirit. ele entregou o Espírito. Curtain of the temple was torn in two, Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. torn into two from top to bottom, Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. shook, and the rock split. A terra tremeu e as rochas se partiram. The tombs broke open, and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Their tombs, and after Jesus resurrected, they went into the holy city of Jerusalem and appeared to many people. Eles saíram dos seus túmulos depois que Jesus ressuscitou e entraram na santa cidade de Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Ai, Powerful. isto é poderoso! Now, Agora, the mediator somente Jesus, o mediador, rapture foi capaz de rasgar o véu. curtain cannot be ruptured by man. Aquela cortina não podia ser rasgada por homem nenhum. So he ruptured it, Então ele a rasgou, and after ruptured e depois que ele a rasgou, it, he admitted us ele nos admitiu, into the glory. ele nos introduziu para dentro da glória. But look at this now. Mas olha isso agora. Ele está dizendo That now the mediator has come, who has come to prepare us. que agora o mediador veio, aquele que veio para nos preparar. When you listen to the words of the mediator, how he prepares the church in Italy, Mas quando você ouve as palavras do mediador, de como ele prepara a igreja na Itália, he prepares the church in Italy by the gospel of repentance. Repentance, repentance, not prosperidad, prosperidad or moderna theologia. No, apana, not the ultra doctrina. Repentance, 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 for the kingdom of heaven is at hand. ele prepara a igreja na Itália através do evangelho que diz arrependimento, 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 e não prosperidade, 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 ou teologia moderna. Não, nenhuma outra doutrina. Using the doctrine of repentance. Usando apenas a doutrina do arrependimento. It's the message I have brought to the church in Italy. Esta é a mensagem que eu trouxe para a igreja na Itália. Let us go back to the original gospel of repentance and turning away from sin. Vamos voltar ao evangelho do arrependimento e de abandonar o pecado. Very good. And walk in holiness. E andar em santidade. How mighty. Quão poderoso! But you remember I began with the fall in the garden. Mas lembre-se que eu comecei com a queda no jardim. When the glory was in the garden Quando a glória estava no jardim. and the two cherubi were there. E os dois querubins estavam lá. Father himself was there. O próprio Pai estava lá. I said there are three phases of Adam and Eve's life. E eu disse que há 3 fases na vida de Adão e Eva. The innocent phase, A fase da inocência, when they were obedient totalmente to God, quando eles eram totalmente obedientes a Deus, righteous with God, quando eles estavam em retidão e justiça diante de Deus, em santidade, walking with God, e estavam andando com Deus full of the day. na viração do dia. The second phase,
E a segunda fase is they fell. é quando eles caíram. The fallen phase. A fase da queda, When they disobeyed God, quando eles desobedeceram a Deus unholy, unrighteous. e se tornaram pecadores e injustos. A terceira fase Genesis 3:15. é Gênesis 3:15. That is what Jesus did when he raptured the curtain. Foi isso que Jesus fez quando ele rasgou o véu. When he raptured the curtain, he fulfilled Genesis 3:15. Quando ele rasgou o véu, ele cumpriu Gênesis 3:15, Which says, que diz, Genesis 3:15, Gênesis 3:15, put enmity between you and the woman, porém inimizade entre ti e a mulher, your offspring and hers. entre a tua descendência e o seu descendente. Crush your head, Ele esmagará a tua cabeça his heel. e você lhe ferirá o calcanhar. It is now the restoration phase, Esta agora é a fase da restauração, the innocent phase, a fase da inocência, the fallen phase, a fase da queda, restored phase. a fase da restauração. He promised them, Quando ele prometeu a eles, when he saw that there is alliance, quando ele viu que havia uma aliança, friendship uma amizade between the woman and the serpent, entre a mulher e a serpente, he said, I'll break the friendship, I'll ele disse, eu vou quebrar esta amizade put enmity e eu vou pôr inimizade between the woman, the serpent and the woman, entre a mulher e a serpente, between the offspring of the serpent e entre a descendência da serpente and the offspring, the seed of the woman. e o descendente, a semente da mulher, significando That day on, que daquele dia em diante, he made sure ele se certificou that there is no friendship, que não haja nenhuma amizade, there is irreconcilable differences, que haja diferenças irreconciliáveis, possible to reconcile impossíveis de ser reconciliadas between darkness and light, entre trevas e luz, falsidade and truth. falsidade e verdade. E ele disse The seed of the woman, que a semente da mulher, male seed, male, a semente masculina, meaning male, ele diz ele, significando masculino, viria he would crush the head of the serpent, e esmagaria a cabeça da serpente, but the serpent would strike his heel on the cross. mas a serpente feriria o seu calcanhar na cruz. The Lord began an eternal conflict. Então o Senhor começou aí um conflito eterno. So when Jesus came, Então quando Jesus veio prepared the church, para preparar a igreja, followed the same command, ele seguiu o mesmo comando. the irreconcilable conflict difference A diferença e o conflito irreconciliáveis between darkness and light, entre trevas e luz, falsehood and truth, falsidade e verdade, and idols. Deus e os ídolos. And he says E ele diz the gospel he brought, que o evangelho que ele trouxe the gospel of separation. é um evangelho de separação. So as long as this conflict is maintained in your life, Que enquanto esse conflito for mantido em suas vidas, you are born again, então vocês são nascidos de novo you are going to heaven, e vocês virão para o céu. you will now inhabit the glory. E agora vocês habitarão na glória. As long as the conflict is maintained, the conflict. Desde que você mantenha este conflito de inimizade. The church in Italy, Mas se você olhar para a igreja na Itália, they have gone back and made friendship. eles voltaram lá e fizeram amizade. They have stopped the war. Eles pararam a guerra. They have made friendship alianza a peace pact. Eles fizeram aliança, amizade, um trato de paz. Signed a peace bill. Eles assinaram um acordo de paz com o diabo. That's why the devil is in the church. É por isso que o diabo está na igreja The church is not worried. e a igreja não está preocupada. That's why people sit in the house. É por isso que as pessoas se sentam na casa They are not delivered from sin. e não são libertos do pecado. But the pastor cannot rebuke. Mas o pastor não pode repreender. That's why women can wear
É por isso que as mulheres podem usar calças justas worship before the pastor. e adorar diante do pastor. And the pastor will not say one word. E o pastor não pode dizer uma palavra, Because they did not maintain the conflict. porque eles não mantiveram um conflito. The Lord said, O Senhor disse: I will put enmity, eu porei inimizade, eternal conflict um conflito eterno between you and the woman. entre você e a mulher, Between your seed, between your offspring, entre a tua descendência the offspring of the woman. e o descendente da mulher. And he said E ele está dizendo that the church in Europe que a igreja na Europa has not maintained the conflict. não tem mantido o conflito, a inimizade. They have mixed back and become amigo the enemy. É por isso que eles se misturaram de novo e se tornaram amigos do inimigo. They have become friends of the enemy. Eles se tornaram amigos do inimigo. It's okay. E tudo bem, But he's saying, mas ele está dizendo for you to inhabit the glory, que para que vocês possam habitar na glória, church that I saw coming and entering the cloud a igreja que eu vi vindo e entrando na nuvem is the church that has maintained the eternal conflict. é a igreja que tem mantido o conflito eterno. And he's saying, E ele está dizendo ever since that day, que desde aquele dia there are two humanities há duas humanidades in this world. neste mundo. So the church in Italy Então a igreja na Itália asked herself, tem que perguntar-se a si mesma: which of the two humanities is we? qual destas duas humanidades somos nós? Because you see now, when Eve gives birth, Porque você vê agora, quando Eva dá à luz, gives birth to Cain, ela dá à luz a Caim. and when he gives birth to Cain, E quando ela dá à luz a Caim, Cain is not the seed. No. Caim não é a semente, não. Ele matou Abel. So you can start like Então você pode começar assim: one humanity, uma humanidade which are the sons, they are the offspring of the serpent. que é a semente da serpente. They begin from Abel, Eles começaram em Caim, from Cain, começaram em Caim, to the Tower of Babel generation. eles chegaram à geração da Torre de Babel, Generation, the Tower of Babel, chegaram à Torre de Babel, to the unrighteous people during the time of Noah. e eles agora se tornam um povo injusto durante o tempo de Noé. And you can draw that list by yourself. E você pode continuar esta lista por si mesmo. There are two humanities now. Então há duas humanidades agora, That humanity by yourself. que você pode listar esta humanidade por si mesmo. De Caim To the Tower of Babel generation. até a geração da Torre de Babel. To the unrighteous people during the time of Noah. Até o povo injusto durante o tempo de Noé, That the Lord killed in the flood. que o Senhor matou no dilúvio. You can bring it down as you want. You can even say the people during the king of Egypt. The king of Egypt E você pode trazer até o tempo do rei do Egito, wanted to take the wife of Abraham. que queria pegar a esposa de Abraão. And then you can come to Pharaoh. Então você pode chegar a Faraó, That was killing the children of Israel. que estava matando os filhos de Israel. And then you can come down to ISIS, Então você pode chegar até o ISIS, Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Al-Shabaab, all the enemies of Christ Jesus. todos os inimigos de Cristo Jesus. End up with Satan. E no final você chega em Satanás. Another humanity Então uma outra humanidade, can begin with Abel que você pode começar com Abel and go to Noah, e vai até Noé, Abraham, Abraão, Isaac, Jacó, José, toda a linhagem, Davi, and you end up with Christ Jesus. e você acaba em Cristo Jesus. Question is this: Então a pergunta é esta: church in Egypt, a igreja na Itália, which of the two humanities is you? qual das duas humanidades é você? Because one humanity Porque uma humanidade is antichristo, antichristo. é anticristo. Somebody fights holiness. Quando alguém luta contra a santidade, Somebody fights righteousness. quando alguém luta contra a justiça, Somebody fights repentance. quando alguém luta contra o arrependimento, Then that person is antichrist. então essa pessoa é anticristo. Hallelujah.
duas humanidades. Two humanity. Duas humanidades. Oh, sim! Which one of the two is the church in Italy? Qual das duas é a igreja na Itália? When you fight holiness, Quando você combate a santidade, when you accept sin in your church, quando você aceita o pecado em sua igreja, you are part of the antichristo, this other humanidad. você é parte do anticristo, esta outra humanidade que finalmente chegará ao diabo. Mas quando você combate contra o pecado You choose repentance. e você escolhe o arrependimento Receive this servant of repentance e você recebe este servo do arrependimento who rebukes the church. que repreende a igreja, You receive it. quando você o recebe e recebe a mensagem que ele traz e muda os teus caminhos Began to be long. e as saias começam a ser longas, Dressing holy. se vestindo com santidade, Become now the second humanity. They are the lineage of Jesus. então você agora se torna a segunda humanidade, que é parte da linhagem, da descendência de Jesus. E ele diz que quando Jesus veio, What he brought foi isto que ele trouxe to humanity. para a humanidade, para prepará-la Enter the glory. para entrar na glória de Deus. E quando ele a trouxe, Then in 1 Corinthians então em 1 Coríntios, chapter 15, capítulo 15, verse 50 to 56. do versículo 50 a 56, Those are the pillars of salvation I talked about yesterday. I said I would teach you today. aqueles são os pilares da salvação, da qual eu falei ontem, quando eu disse que eu ensinaria isto para vocês hoje. Ei! I told you I'm going to pour my heart Eu disse que eu iria derramar o meu coração this church. para amar esta igreja. Ah, Tell you. eu digo para vocês, Fogo. fogo, 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 muito fogo. 1 Corinthians 15. 1 Coríntios 15, As we finish. para acabar, Verses 50 to 56. versículos 50 a 51. He says, Ele diz: I declare to you, brothers, isto vos declaro, irmãos, that flesh and blood que carne e sangue cannot inherit this glorious kingdom of glory. não podem herdar este glorioso reino de glória. Reino glorioso de la gloria. O reino glorioso da glória. Hey! Ay, ay, ay. Ai, ai, ai! Sim, He said, ele disse: tell them not to come, diga para eles não se aproximarem, not to touch the soil, para não tocar o to solo, look up. não virem para olhar, They are not ready. porque eles não estão prontos. That prepares them is coming. Aquele que os prepara está vindo. Prepare them. Ele os preparará, Habit the glory. então eles agora habitarão na glória. Comes to prepare them. E quando ele vier para prepará-los, Comes to them. primeiro ele explica para eles They are not allowed to enter por que não lhes era permitido entrar na glória, the soil. por que não lhes era permitido tocar no solo. Ele diz: Tell you the truth, brothers. eu lhes digo a verdade, irmãos, Flesh, carne y sangre. que carne e sangue, Tell you the carne y sangre. o evangelho da carne e sangue, o evangelho da carne e sangue, Iglesia de carne y sangre. a igreja de carne e sangue, Cristianos de carne y sangre. os cristãos de carne e sangue, Christians of flesh and blood. os cristãos de carne e sangue, Of flesh and blood. a igreja de carne e sangue, Of flesh and blood. a geração de carne e sangue, Of flesh and blood. os pastores de carne e sangue, The kingdom of that cloud. não podem entrar no reino daquela nuvem. Hey! Hey! That is the first thing he says before he prepares the church. Esta é a primeira coisa que ele diz antes de preparar a igreja. Se eu fosse vocês, Asking myself,
eu estaria me perguntando a mim mesmo. The flesh and blood doing in the church in Italy. Então, o que é que a carne e o sangue estão fazendo dentro da igreja na Itália? If I were you, Se eu fosse vocês, ask myself, eu perguntaria a mim mesmo. flesh and blood doing in my salvation. Então, o que é que a carne e o sangue estão fazendo na minha salvação? What is it doing in my worship? O que é que isso está fazendo na minha adoração? Minifaldas, As mini saias, as calças justas nudity. e a nudez na Itália. What is that flesh and blood doing in the house of the Lord? O que é que esta carne e sangue está fazendo dentro da casa do Senhor? Your children how to fear God. Vocês nem sequer ensinaram aos teus filhos como temer a Deus. Taught your wives how to fear God. Vocês nem ensinaram às suas esposas como temer a Deus. The pastor's wife As esposas dos pastores. dresses in the church. Quando você olha a maneira como ela se veste na igreja, Wonder, você fica pensando, really born again. ela é realmente nascida de novo? Has to send me. O Senhor tem que me mandar aqui para falar a verdade, Repent. para que vocês possam se arrepender, Of God is at hand. porque o reino de Deus está próximo. Does he prepare the church? Então, como é que ele prepara a igreja? Ele diz, Goes on to say, ele continua dizendo, nor does the perishable inherit the imperishable. que nem o que é perecível pode herdar o imperecível. 51. 51. Ouça, Tell you a mystery. eu lhes digo um mistério. All sleep, Nem todos dormiremos, be changed. mas todos seremos transformados. No momento, Twinkling of an eye, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. will sound, Porque a trombeta soará, will be raised imperishable. os mortos ressuscitarão incorruptíveis, We will be changed. e nós seremos transformados. Perishable, Pois aquilo que é perecível clothe itself with the imperishable. tem que ser revestido de imperecibilidade. Mortality. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. Porém, quando o que é corruptível With the imperishable, se revestir de incorruptibilidade the mortal with immortality, e o mortal de imortalidade, then the saying that is written comes true. então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte Followed up in victoria. foi tragada pela vitória. Now the church goes like this and enters. Agora a igreja vai subindo assim, assim e entra. Ele está dizendo To prepare humanity. que quando Jesus veio para preparar a humanidade, preparar a igreja, By preaching, repent. ele começou pregando: arrependam-se e abandonem o pecado, Kingdom of heaven is at hand. porque o reino do céu se aproxima. E ele disse That que quando ele fez isso, rid of the flesh, então ele se livrou da carne e do sangue. he established the pillars of salvation. Então ele estabeleceu os pilares da salvação Repentance, ao pregar arrependimento. preaching repentance, Pregando arrependimento, able to convert. ele foi capaz de converter. Has power. Este evangelho tem poder. Arrepentimiento. O evangelho de arrependimento tem poder. See, when it hits you, Quando ele te atinge, ele vai mudar the perishable in you e converter o perecível em você into imperishability. em imperecibilidade, Using strong pillars, with strong metal and pillars.
usando fortes metais e pilares, eternal material. usando materiais eternos, Strong, imperishable pillar. A pillar of imperishability. para construir um pilar forte e imperecível, um pilar de imperecibilidade. Então ele continuou pregando para vocês. Gospel of repentance. E quando o evangelho do arrependimento Something in you meet, encontra algo em você, mortal. qualquer coisa que é mortal, He matarlos. ele começa a matar, And now use eternal material. e agora ele usa material eterno Build a tall, strong, eternal pillar. para construir um alto e forte pilar eterno Immortality. de imortalidade. That's the gospel. Então você pergunta ao evangelho, Jesus. evangelho de Jesus, Have you reached? quanto você já atingiu? He says, Então ele diz, work in progress. eu estou trabalhando progressivamente. Eu ainda estou trabalhando nesta pessoa. Corruption. Quando ele encontra a corrupção, Matarlos. ele tem que matá-la. He take eternal material. E ele pega material eterno A strong, eternal pillar. e constrói um pilar forte e eterno. And that pillar is called incorruptibility. E este pilar se chama incorruptibilidade. Pillars have been established in your life. E quando estes pilares tiverem sido estabelecidos em sua vida, Of Jesus. então o Evangelho de Jesus, Of repentance. o Evangelho de arrependimento, Achieved is maximum objectivo in you. agora atingiu o seu objetivo máximo em você. Hey! So the question is, Então a questão é, ever since you received Jesus desde que você recebeu Jesus in Europe, na igreja da Europa, in Italia, na igreja na Itália, ever since the gospel of Jesus touched you, to Carlos, desde que o Evangelho de Jesus tocou em vocês, digam-me, killed the mortal and converted to immortality. ele tem matado o mortal em você e convertido em imortalidade? Touched the corruptible and converted it in you into incorruptibility. Ele tem tocado o corruptível em você e o converteu em incorruptibilidade? Jesus. Desde que você recebeu Jesus, Of Jesus. o Evangelho de Jesus Corruption in you into incorruptibility. converteu a corrupção em você em incorruptibilidade? He's saying Ele está dizendo is launched on those three pillars. que quando a sua salvação está firmada nestes três pilares, Saying that is written comes true. então a palavra que está escrita se torna verdade. Que a morte Defeated. foi derrotada. A morte Defeated. foi derrotada. Then he says, Então ele diz, o pecado foi derrotado em você. Hey! Ah! hey, Hey! did you understand? Vocês entenderam? The gospel of repentance O evangelho de arrependimento. is leg into the water. Quando Jesus apenas colocou a sua perna na água. Quando ele saiu, Repent. ele começou a dizer, arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Why is it some pastors in Italy Por que é que alguns pastores na Itália are saying that they cannot come here? estavam dizendo que não podem participar deste encontro? Yeah. You cannot come here. Vocês não podem vir aqui? You cannot come here. Vocês não podem vir aqui? And Ah, has spoken with me. e Deus falou comigo. Ah, You cannot come here. você não pode vir aqui? Do you
evangelho, the gospel of repentance. o evangelho de arrependimento, The kingdom of God is near, porque o reino de Deus está próximo, of rejecting sin, de rejeitar o pecado, of purity, de pureza, of holiness. de santidade, de justiça. Don't want. Vocês não querem? Ah! Ah! Hallelujah. Aleluia! Glória a Deus! Oh, sim! Não, 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 não! Não! This one, Este evangelho, you need to consult anybody on this. você não precisa consultar ninguém a respeito dele. Isso é algo pessoal. Now about you and your eternity. Isso agora é entre você e a sua eternidade. You need to ask anybody for permission to enter eternity. Você não tem que pedir permissão para ninguém para entrar na eternidade. He will close you out. Ele vai te fechar para fora do céu. Just go and have a meal. Eles vão dizer, agora nós vamos comer, vamos almoçar. And yet, Enquanto the Lord is busy engaging the church in Italy now. que o Senhor está ocupado falando com a igreja na Itália agora. And He wants you to do other things. E vocês querem fazer outras coisas? Ah! He's saying, Ele está dizendo, Jesus did this. quando Jesus fez isso, This agora este gospel of Jesus. é o evangelho de Jesus. The gospel you need to preach in Malmo. Este é o evangelho que vocês precisam pregar em Malmo. This one now is the gospel Jesus brought. Este é o evangelho que Jesus trouxe. É por isso I preach repentance. que eu prego arrependimento. To preach repentance. Ele me enviou para pregar arrependimento, The church may return. para que a igreja possa retornar Enter eternity. e entrar na eternidade. Ah! Glory be to God. Glória seja a Deus! Full gospel of the kingdom of God. Que lindo evangelho do reino de Deus! Gospel is being given free of charge. E este evangelho está sendo dado de graça, No registration desk. sem pagar taxa de inscrição. Ah! He's saying Ele está dizendo the treasures of heaven que os tesouros do céu are those that will walk in righteousness. são aqueles que andam em justiça. Em outras palavras, Justification justificação into sonship. e adoção para serem filhos. And they teach the rest righteousness. E eles ensinam aos outros a justiça. A pergunta é esta: Became a Christian in Italy. desde que você se tornou um cristão na Itália, Have you walked in righteousness? você tem andado em justiça? You taught righteousness. Você ensinou a justiça? Time Algumas vezes, women are tired of immorality of Italy. quando as mulheres estão cansadas da imoralidade da Itália To church, e elas vêm à igreja, very vulnerable. muito vulneráveis, carentes, They sit before the pastor. elas se sentam diante do pastor Very vulnerable. e, por estarem muito carentes e vulneráveis, Advantage. os pastores tiram vantagem. And sleep with them. Vantagem da condição delas e dormem com elas. Away from immorality. Elas estão fugindo da imoralidade. When they come to church, E quando elas entram na igreja, they find the highest immorality inside the church. elas encontram um nível mais alto de imoralidade dentro da igreja. So the question is this. Então a pergunta é esta: Since you became a pastor, desde que você se tornou um pastor, you really led the people to righteousness. você realmente conduziu as pessoas para a justiça? Understand? Vocês entendem? That's why I came. É por isso que eu vim, To speak to you straight. para falar com vocês diretamente. Because Por quê? I don't come here Eu não venho aqui to speak nice to you, good, sweet words, para falar palavras doces para vocês, so you may sow a big seed. para que vocês semeiem uma grande semente, uma grande soma em dinheiro. That's
That's why É por isso my independence La mia indipendenza, makes me speak straight. la mia a indipendenza minha independência de vocês me faz falar diretamente, claramente. You don't change the gospel. Você não muda o evangelho, não muda. Lose all your pastor friends Mesmo que você perca todos os seus amigos pastores and remain alone. e fica sozinho. Don't change the gospel. Por favor, não mude o evangelho. Preparing the church. Continuem preparando a igreja. You remain alone. Mesmo que você fique sozinho, Live in your church. até mesmo a tua igreja. A tua igreja, Live in your church. mesmo a tua igreja. Se você prega justiça, e as famílias vão embora, eles vão embora. E você fica com 5 pessoas. Não mude o evangelho. Se eles saírem e forem embora, então você glorifica o Senhor. Quando eles vão embora, então você agradece a Deus. Você diz ao Senhor: agora eu sei que o evangelho está funcionando. Agora ele está funcionando. E quando você vê agora, as famílias que te amavam, Greet you with an envelope. que costumavam te cumprimentar com um envelope, Greet you with when they come to greet you with an envelope. quando eles vinham te cumprimentar, eles vinham com o envelope na mão. 500 euros, 1,000, they greet you. 1.000 euros para te cumprimentar. Let them now leave. E quando agora você os vê indo embora, Let them cross the street. e quando você os vê atravessar a rua, They go to the church of your enemy. e eles vão para a igreja do teu inimigo, ó sim, eles agora vão, To the other side, eles vão para o outro lado, the other side of the street, do outro lado da rua, your enemy's church. para a igreja do teu inimigo. They begin to do big projects there. Então eles começam a fazer grandes projetos lá. Make sure you hear what they are doing there. E eles querem ter certeza de que você ouça o que eles estão fazendo lá. To pray, Então, levante-se e comece a louvar o Senhor e diga para o Senhor: Senhor, now I know agora eu sei gospel is working. que o Evangelho está funcionando. I tell you, Eu lhes digo, now you know agora vocês sabem gospel is working. que o Evangelho está funcionando. When they cross the street, they leave your church, Quando eles atravessam a rua, eles saem da tua igreja. your enemy. E eles vão para a igreja do teu inimigo. The more people leave your church, Quanto mais as pessoas deixarem a tua igreja, the more you should tighten the gospel. mais você deve estreitar o evangelho, mais você deve estreitar mais e mais. Hallelujah. Aleluia! The more people leave, Quanto mais as pessoas saírem, the more you rebuke. mais você repreende o pecado. Continue rebuking. Continue repreendendo o pecado. I say to you, Eu digo para vocês, I say to you, eu digo para vocês, go and rebuke the hell out of them. vá e repreenda o inferno para fora delas. a sgridare l'inferno fuori da loro. Clean up the hell Tira fora o inferno and give them righteousness. e dê a elas a justiça. The Lord of the harvest O Senhor da colheita will bring them in. vai trazê-las para dentro. Now you know. Agora vocês já sabem. The Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. I don't know whether I'll come back. Eu não sei se voltarei. Però di nuovo, I don't know whether I'll come back tonight. Eu não sei se voltarei nesta noite. But I hope I come back. Mas eu espero que eu volte. The message is over. A mensagem acabou. terminato, Hallelujah. Aleluia.
Hallelujah. Aleluia! I tell you, Eu lhes digo, the Messiah is coming. o Messias está vindo. I wanted to pour my heart Eu queria derramar o meu coração into this church. nessa igreja. Questa chiesa. I have poured my heart. Eu derramei o meu coração. Let the church prepare. Que a igreja se prepare. God the Father, Deus, o Pai, He has already spoken with me Ele já falou comigo about the coming of the Messiah. sobre a vinda do Messias. I love Jesus. Eu amo Jesus. He is coming for the church. Ele está vindo para a igreja. The church I see Him taking E a igreja que eu vejo levar is a very, very holy church. é uma igreja muito, muito santa, Righteous. muito justa. When I saw the numbers, Quando eu vi os números, for me, the Lord gives me full details, vocês sabem que para mim o Senhor me dá todos os detalhes, including numbers. incluindo números. Never told any human being, I've never said. Eu nunca disse para nenhum ser humano, eu nunca disse para ninguém, mas inclusive números. When I saw the numbers, Mas quando eu vi os números, when I woke up, quando eu acordei, I fell down and cried. eu caí e chorei. I cried to the Lord. Eu chorei, chorei diante do Senhor. E eu disse, Senhor, Please por favor, take more people. leve mais pessoas. Take more people. Leve mais pessoas, mais pessoas. Eu pedi a Ele, por favor, Help more people ajude mais pessoas, that more people may enter. para que mais pessoas possam entrar. I know the Lord listens to me. E eu sei que o Senhor me ouve. That's why we are here. É por isso que nós estamos aqui, Take more people. para que Ele possa levar mais pessoas, mais nações. Hallelujah. Aleluia. Mighty Father, Poderoso Pai, I thank you for this morning. Pai, eu te agradeço por esta manhã, You have spoken to this church. porque tu falaste com esta igreja Love this church. e amaste esta igreja. Ask you, my Father, E eu te peço, meu Pai, to bless this church. para abençoar esta igreja Righteousness. com a justiça. I ask you, my Lord, Eu te peço, meu Senhor, visit this church. para visitar esta igreja Holiness, com santidade revival. e avivamento Heal these people. e cure este povo, They may bear your testimony. para que eles possam levar o teu testemunho. Mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amém.